Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem interferência. Nós trabalharemos desde conceitos básicos, como ocorrem as interferências, o que acontece com as ondas após essas interferências, e nós trabalharemos aí com um gerador que pode deixar duas caixinhas em fase ou defasadas. O que seria em fase? Quando elas emitem ondas iguais, ou seja, crista, crista, vale, vale, ou ondas defasadas, ou seja, uma emite crista, outra emite vale. E entre elas, ou a determinada distância entre elas, desde que haja diferença de percursos, ou não, dependendo se elas estiverem lado a lado, você tem que saber se está havendo interferência destrutiva ou construtiva. Primeiramente, as interferências que nós trabalharemos aqui são duas. Você tem a interferência construtiva e a interferência destrutiva. A interferência construtiva ocorre quando você tem, na mesma corda, dois pulsos se propagando em sentidos opostos. Em determinado momento, eles vão se sobrepor. Quando eles se sobrepõem, eles vão somar as suas amplitudes, não as suas larguras, somente suas amplitudes. Então, aqui nós temos a amplitude desse pulso 1, que se propaga para a direita, e a amplitude desse pulso 2, que se propaga para a esquerda. Quando eles se sobrepõem, nós vamos ter aqui no meio um único pulso. Esse único pulso aqui, que terá uma amplitude A, essa amplitude A é a somatória da amplitude do primeiro pulso mais a amplitude do segundo pulso. Nós dizemos aqui que houve uma interferência construtiva. Tudo bem? Se for som, nesse momento aqui nós teremos um aumento abrupto do volume comparado às ondas anteriores. Após esse ponto de sobreposição ou de interferência, cada pulso segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Então isso aqui nós temos a interferência construtiva, quando nós temos a somatória das amplitudes, tá bom? Não das larguras. Você também pode ter um caso, vou até dar uma apagada aqui, você pode ter o seguinte caso, você pode ter aqui, se propagando na mesma corda, um pulso crista e um pulso vale. Eles estão se propagando na mesma direção, horizontal, porém com sentidos opostos. Tudo bem? E aqui você tem a amplitude do pulso 2 e aqui você tem a amplitude do pulso 1. Tudo bem? Quando eles se sobreporem, se eles tiverem larguras iguais e amplitudes iguais, você vai ter a corda representada assim, de maneira esticada. Porque nesse ponto que os pulsos se anulam, já que eles têm larguras iguais e amplitudes iguais. Então dizemos que aqui houve uma interferência destrutiva, que é a subtração da amplitude 1 pela amplitude 2. Após esse ponto de interferência, cada pulso seguirá o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ou seja, uma interferência destrutiva, você vai ter subtração das amplitudes. Tudo bem? Então esses aqui são os conceitos básicos aqui de interferência. Detalhe, se houver aqui uma extremidade em que o pulso vai ser refletido e lá do outro lado também, daí depende, se aqui for móvel, né, esse pulso chega a crista, ele voltará a crista. Se for fixa, ele chega a crista, voltará a vale. Então você tem que tomar todos esses cuidados aí, que alguns exercícios vão propor para vocês, conforme nós faremos mais à frente.